Oi, como vão? Eu quero deixar uma palavra, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. 1 Pedro 5,10 diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavra maravilhosa! O Deus de toda a graça, o Senhor Criador do céu e da terra, é Ele mesmo que nos aperfeiçoa, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos fortifica, é Ele que nos firma e confirma a palavra dEle para nós. Eu quero deixar também em Efésios 4,12, que diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quer dizer que Deus nos aperfeiçoa para a edificação do corpo de Cristo, eu e você. Nós não somos inimigos, somos filhos de Deus. O inimigo é aquele que atua nesse mundo, impedindo as pessoas de irem ao encontro de Deus. Então, a palavra diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Eu e você. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde a sua vida. E para que Deus nos aperfeiçoa? O que significa aperfeiçoar? É terminar o que está incompleto. A palavra de Deus diz que nós ainda não estamos completos, porque estaremos completos da maneira que estivermos arraigados, alicerçados em Cristo Jesus. Nós estamos nesse mundo por breve momento. Quando a gente está arraigado em Cristo, firmado nele, nós não fazemos aquilo que o mundo nos oferece para pecar contra Deus. Porque muitas das vezes nós pensamos que estamos prontos. A palavra de Deus lá em 1 João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos chamou para a sua boa obra, para completar a obra aqui nessa terra, falando a palavra de Deus. E quando Deus nos confirma, Ele nos torna firmes. Efésios 6,10 diz assim, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Mas eu vou ler de novo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,10. Quanto ao mais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Por que nós precisamos estar firmes? Por isso que Deus confirma, para resistir no dia mau. Eu passei um período de fevereiro muito mal psicologicamente, pela perda de um familiar. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, por que numa hora mais difícil nós nos sentimos a pior pessoa nesse mundo? E o Senhor falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quer dizer que nós temos que estar moribundo, desanimado, angustiado, jogado fora para Deus manifestar a graça dele? Não, não é isso. Ainda que o nosso psicológico esteja
enfraquecido, quando nós buscamos ao Senhor, Ele se manifesta com mais ênfase, porque é nessa hora que a gente mais precisa de Deus. E quando o Senhor falou assim, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu pude entender que quanto mais a graça de Deus se manifesta, mais estamos fortes. E eu estava fraca. E eu falava assim, eu estou fraca, me ajuda. Parecia até aquele animal, aquele galo que fica, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E eu estava me sentindo muito fraca. E eu falei, Senhor, me ajuda. E a palavra de Deus me renova. Eu busquei na palavra, porque só a palavra de Deus nos levanta. Ninguém mais tem poder de nos fortificar. Tanto é que a palavra diz, Ele nos confirmará, fortificará, fortalecerá. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos fortifica, é Ele que confirma o chamado, a boa obra. E lá diz assim, em 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo 2:1. A palavra de Deus, ela fala assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Para que eu quero estar forte na graça? Porque quando vem o dia mau, seja qual for, nós estamos firmados em Cristo. Passamos por problema? Passamos. Passamos por dificuldade? Passamos. Mas estamos firmados. Como diz lá em Salmos 90, se eu não me engano, 10, estamos como a palmeira plantados na casa do Senhor. O Deus de toda graça fortalecerá. Por que Deus nos fortalece? Para poder vencer as tentações. E como eu venço as tentações? Escondendo a palavra de Deus no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Lá em Salmos 119, 11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Como que eu escondo a palavra de Deus no meu coração? Como? Lendo a palavra, pesquisando a palavra de Deus. Muitos falam, eu não tenho tempo de ler. Hoje em dia nós temos o aplicativo da Bíblia. Eu acabei de colocar na postagem do meu YouTube. A palavra pode ser ouvida. Coloca o fone no seu ouvido e ouve a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Sabe por quê? Para que nós fiquemos fortes. Porque quando vem a tribulação, quando a gente está andando no caminho do vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. E Ele tem preparado uma mesa perante os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são pessoas. Não são pessoas. O inimigo é aquele que usa as pessoas. Mas nós estamos firmados na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos levanta, ela nos confirma. E a palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 2:1, como eu li. Vou reler para vocês. 2 Timóteo 2:1. A palavra de Deus, ela é versátil. Eu sempre falo que a palavra de Deus, para mim, ela é colorida. A palavra de Deus diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus está nos fortalecendo através de Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra, viva a palavra de Deus.
Sabe por quê? Quando nós estamos arraigados na palavra de Deus, fortalecidos na palavra de Deus, os intempéries da vida vêm, os altos e baixos, os problemas vêm. Mas vamos ficar nos problemas? Não. As dificuldades vêm? Sim. Mas vamos viver na dificuldade? Não. Sabe por quê? Porque nós somos filhos e nós nos fortificamos na graça que está em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra, viva a palavra de Deus, ande na palavra, paz e prosperidade para a sua vida. Eu declaro uma vida próspera, uma vida liberta através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Paz e felicidade para o seu lar, para a sua vida, para os seus familiares. Em nome de Jesus, sejam abençoados.